Que tal fazer um jejum comigo? Ah, esse barulhinho de unha que vocês estão ouvindo é da Preta, minha cachorrinha. Ela não vai aparecer no vídeo, porque ela é estupidamente alegre. Então, não vou deixar ela aparecer no vídeo. O vídeo é super natural, eu tô aqui sem maquiagem, no meu quintal, mas deixa a estupidez da alegria dela um pouquinho de lado, senão ela vai me machucar. Quer fazer um jejum comigo? O objetivo, na verdade, é que a gente fortaleça a nossa intimidade com o Senhor. Eu tenho sentido uma necessidade grande de fortalecer a minha intimidade com Deus e sei que você tem passado por situações aí na sua vida que nem sempre são fáceis de encarar, problemas que só o Senhor pode resolver, assim como Esther tinha um problema que só o Senhor podia resolver, né? Então eu quero te convidar a fazer um jejum comigo de 3 dias, como foi o jejum de Esther. Deixa eu te contar um pouquinho a respeito da vida de Esther. Esther foi eleita, digamos assim, escolhida rainha no lugar da rainha Vasti, que era a antiga esposa do rei Xerxes. A rainha se negou a ser exibida num banquete onde o rei estava bêbado e todos os nobres convidados, os governadores, enfim, as autoridades das províncias, das mais de 100 províncias do rei, também estavam bêbados, e o rei chamou a rainha para que todos apreciassem a beleza dela. Pensa comigo, você faria o que no lugar da rainha Vasti, querida? Seu marido tá bêbado com mais de 100 amigos bêbados, e ele te chama para você se mostrar ali. Enfim, o fato é de que ela foi destituída do trono, do papel de rainha, da função de rainha, e Hadassah, o antigo nome de Esther, foi escolhida rainha aí nesse percurso, dentro de um concurso quase que de beleza, dentro desse reino tão cheio de peculiaridades, digamos assim, né? Acontece que nesse meio do caminho, Esther é colocada à prova pelo primo dela, porque havia um homem, um inimigo de Deus, na verdade, do povo judeu, que era Amã. Ele, numa situação muito de idolatria, porque ele quis que todo o povo se curvasse a ele, né? E o povo não se curvou, se curvar mesmo, gente, prestar adoração, prestar culto. Então o rei permitiu que Amã matasse todo o povo judeu. O perigo de termos governantes entregues ao vinho e entregues aos próprios prazeres, né? Ele não avaliou a questão que Amã estava solicitando e deu plenos poderes para Amã fazer o que quisesse com o povo. Como Amã era inimigo do povo judeu, na verdade, o Mardoqueu, que era primo da Esther, não queria se curvar diante de Amã, e então ele resolveu se vingar de todo o povo judeu, aniquilando mesmo, mandando matar todo o povo judeu, não só daquela província, mas de todas as outras. E aí Mardoqueu consegue mandar uma mensagem para Esther, que já era rainha, conta a situação, e aí ela, numa situação muito difícil, porque ela estava há mais de um mês sem falar com o rei e só podia entrar na presença do rei quem ele autorizasse. Se não houvesse essa autorização, essa pessoa seria morta. Então ela fala: eu não posso, eu não consigo, não dou conta de resolver essa situação. E Mardoqueu, primo de Esther, lê a seguinte, fala a seguinte frase para ela. Quando tá lá em Esther, capítulo 4, versículo 12, a partir do 12, eu vou ler do 12 até o 17. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este
que você chegou à posição de rainha? Vou repetir. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Era impossível Esther falar com o rei sem morrer, a não ser por uma intervenção divina. E ela sabia o poder que Deus tinha e que Deus escutava as orações dos seus. Então, a minha proposta aqui é que nós façamos um jejum de 3 dias. No jejum de Esther existia um princípio, existia um propósito e existia uma ação. Qual era o princípio? Que Deus olha para os seus, que existem causas que somente Deus pode intervir. E Ele, na sua soberania, nos quer dependentes, totalmente dependentes dele. Também existia outro princípio no jejum de Esther, citado aqui por Mardoqueu, que eu repeti aqui para você. Será? Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Minha querida, muitas vezes nós estamos em alguns lugares, nas nossas casas, como esposas, nos nossos trabalhos profissionais, no nosso trabalho na igreja, na nossa família. Muitas vezes nós chegamos nesses lugares para provarmos a nossa fé e sermos instrumentos do Senhor. Eu tenho batido aqui na tecla que precisamos ser administradoras fiéis dos recursos que Deus nos dá. O nosso posicionamento, a nossa função, o lugar que estamos é um recurso que Deus nos dá. Eu tenho um lugar de mãe na vida dos meus filhos, eu tenho um lugar de esposa na vida dos meus maridos, dos meus maridos não, né? Deus me livre. Do meu marido. Eu tenho um lugar de amiga na vida das minhas amigas. Eu tenho um lugar de filha, de irmã. Eu também tenho um lugar de psicóloga na vida das pessoas. Então, quem sabe não foi para um momento como esse que você é filha, que você é amiga, que você é esposa, que você é mãe e precisa se posicionar. Então existe um princípio do posicionamento nessa história, né? Qual é a posição que você está ocupando e qual a autoridade que Deus te dá nessa posição que você precisa cumprir? Existe um propósito nesse jejum, que era a favor da vida de Esther. O jejum é para que a gente tenha maior intimidade com o Senhor, mas tanto nesse caso como em outros aqui na Bíblia, nós percebemos a preta. Nós percebemos, quieta preta, nós percebemos que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os jejuns, eles têm uma função específica, um propósito específico. Lá no Novo Testamento, diz que algumas castas, algumas questões, algumas legiões espirituais só são derrubadas com jejum e oração. Deve haver um propósito nessa questão do jejum. O propósito aqui de Esther é que ela não fosse morta quando ela chegasse na presença do rei. Qual é o propósito que você quer colocar diante de Deus pelo seu jejum? Eu tenho os meus. E você? Eu tenho certeza que você tem os seus. E eu tenho certeza que pelo poder do Espírito Santo você teve aí na sua mente agora qual o propósito que você quer levantar esse jejum, tá? E todo jejum tem uma ação. Esther agiu de forma a tirar a comida e a bebida dela, das criadas dela, que não cita que aqui não cita que as criadas eram judias. Aqui fala que todo o povo judeu, ela pede para que todo o povo judeu, ela e as criadas entrassem em jejum por 3 dias, sem comer e sem beber. Você não precisa fazer um jejum de comida e bebida total de 3 dias. Caso você queira, fique à vontade.
mas escolha um jejum e cumpra o seu jejum. Pode ser o período da manhã, pode ser o dia inteiro, pode ser um tipo de alimento, por exemplo, açúcar, hashtag fica a dica, né? Pode ser suco, pode ser refrigerante, sei lá, pode ser o que você quiser, dentro de um propósito e de princípios que aproximem você da soberania do Senhor, da intimidade com o Senhor, diante daquilo que você quer ter uma resposta. Vem comigo, aprofundar o seu devocional, se sentir mais íntima do Senhor e alcançar os propósitos que o Senhor tem para você na sua vida. Mas seja madura nos seus propósitos. Existia uma questão aqui de acabar, de matar todos os judeus. Esther não estava pedindo apenas por ela. Esther estava pedindo por todo um povo. Então, seja madura no pedido que você vai solicitar ao Senhor, no propósito que você vai solicitar ao Senhor. Nós precisamos amadurecer, queridas. Administradoras fiéis não são crianças que pedem para ganhar coisas. São mulheres posicionadas que entendem o seu lugar de filha do rei, e colocada ali para administrar aquilo que o Senhor tem para cada uma delas. Então, se você tem uma casa para administrar, administre fielmente. Se você tem uma profissão a administrar, administre fielmente. Se você é filha, administre o lugar de filha honrando seus pais. Se você é mãe, administre a maternidade sem tanta murmuração, sem tanta reclamação. Gente, a maternidade é uma autoridade que nos é dada na vida de crianças para levá-las, para conduzi-las à salvação, que é o encontro verdadeiro, o reconhecimento delas com Cristo. Ontem eu tive um dia tão especial. Meu filho caçula professou a fé dele publicamente, meu filho mais velho já tinha professado a fé dele. Foi especial para mim saber que até aqui o Senhor tinha nos ajudado e nos conduzido com eles para que eles pudessem crescer em fé e assumir publicamente que Jesus é o único Senhor e Salvador da vida deles. Foi uma alegria imensa. É um dos propósitos da maternidade. Qual é o propósito que você vai colocar diante do Senhor? É para mudar a vida do seu marido para te agradar? Ou é para mudar a vida do seu marido para que ele seja um marido conforme o Senhor tem planejado para a vida dele, para que ele agrade ao Senhor e não a você? Vamos sair um pouco dessa infantilidade que temos vivido hoje e sejamos administradoras fiéis, inclusive nos nossos devocionais. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, poderoso Pai, eu te agradeço porque temos a oportunidade de vermos a Tua santidade, de sermos instruídas, Senhor, na Tua palavra, sermos administradoras fiéis, mulheres idôneas que administram bem os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, conforme a Tua orientação. Pai santo, amoroso, Deus bondoso, Pai querido, soberano sobre todas as coisas. Nós não podemos nem imaginar todas as coisas que o Senhor tem feito, mas eu sei, Pai, que o Senhor tem planos e sonhos muito maiores do que os nossos para as nossas vidas, para os nossos. Por isso eu quero colocar, Pai, diante do Senhor, que pelo poder do Teu Espírito Santo, nós possamos nos lembrar daquilo que Jesus tem nos ensinado com a palavra dele nos dias que ele esteve aqui na terra. Pai, que nós possamos ser representantes do Senhor, das atitudes de Cristo nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos percursos, nas nossas amizades, nos nossos parentescos, como filhas, como amigas, como tias, como mães. Pai, toma conta das nossas vidas e ajuda-nos, Deus, a sairmos da infantilidade, onde queremos só ser servidas, para passarmos para a maturidade, de entendermos que os recursos já foram entregues, os pecados já foram pagos, lavados na cruz, e que precisamos avançar, Deus, em santidade, em justiça, em entrega total ao Senhor. Usa-nos, Senhor, como
vasos na mão do oleiro, Senhor. Se preciso for, quebra-nos de novo durante esse jejum, Senhor. E escuta o propósito de cada uma aqui, Pai, para que o seu nome seja glorificado, assim como foi glorificado aqui nessa história, mesmo que não tenha sido citado o seu nome. Mas a vitória nós sabemos que foi do Senhor Jesus, que foi do nosso Deus soberano. Nós cremos no Pai Todo-Poderoso que está no céu, na terra e controla todas as coisas. Nos perdoe, Senhor, dos nossos pecados, pecado de arrogância, pecado de fofoca, pecado de mentira, onde queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, Deus. Nos perdoe e nos use, Senhor, assim como o Senhor usou Esther para redenção de um povo inteiro e para a derrota do inimigo. E, Pai, em nome de Jesus, se alguma coisa que fizemos abriu alguma brecha, alguma coisa que desagradou o Senhor e abriu alguma brecha no mundo espiritual para que a nossa vida, a nossa família fosse atacada pelos inimigos, em nome de Jesus, eu declaro que essa brecha está fechada pelo poder do sangue de Cristo derramado na cruz e que o inimigo jamais vai voltar a se levantar contra nós diante dessa brecha. Traz, Senhor, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas para que possamos realmente sermos convencidas do pecado, da justiça e do juízo e caminharmos em santidade em direção ao Senhor. O nosso alvo é sermos parecidas com Cristo cada vez mais, no encontro de intimidade com o Pai, que corrige, que nos ama, que nos instrui, através da presença do Espírito Santo que deixou aqui conosco, quando Cristo foi elevado aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu peço, oro e entrego essa oração e esse momento, Senhor. Amém. Aqui é a Daniela de Alcântara, do Devocional Sou do Meu Amado, para o seu coração.